Incidente em Antares, do colossal escritor gaúcho Érico Veríssimo, é um dos livros mais atinente que eu já li. E aqui de antemão eu já te digo que muita gente fez resenhas sobre este livro, mas a grande maioria esquece o principal fator que está por trás dele, que é o seu contexto e o seu lado político. É isso que faz dessa obra uma das mais peculiares já escrita por Érico Veríssimo. É o seu tom extremamente politizado. Ele foi publicado em 1971, quando o governo de Garrastazu Médici ainda reinava no Brasil. Ele se utilizava da lei da censura prévia para proibir qualquer obra artística que tivesse um cunho subversivo, contextualizado politicamente ou mesmo fosse comunista. A curiosidade sobre essa obra é que, apesar de ser completamente subversiva, ela não foi censurada, porque o seu autor, o Érico, além de reconhecido internacionalmente, era considerado um autor bem conservador. E afinal de contas, quem que nasceu no Rio Grande do Sul e nunca ouviu falar sobre O Tempo e o Vento do mesmo escritor? A realidade é que o livro só passou pela censura, na época, por ser um romance. Ele não era um livro panfletário, ele não era um manual guerrilheiro, ele não era um manual anarquista nem marxista. Ele era apenas um romance sobre mortos que voltam à vida. Mas isso fez do Incidente em Antares um livro tão ou qual mais subversivo que o Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella, por exemplo. Isso porque a história trata de uma cidade fictícia, Antares, possivelmente baseada em Alegrete, Uruguaiana e possivelmente também em São Borja, que fica na fronteira com a Argentina, e que, depois de um momento fantasioso, meio mórbido, passa por um desfalecimento de todas as suas classes sociais. Há um desmascaramento de tudo que aquela cidade tentava manter escondida por centenas de anos. Desde o padre Pedro Paulo, que tem dúvidas sobre a sua fé e a instituição católica, a igreja, que ele representa, ao Dr. Quintiliano, que vive um casamento de fachada só para um dia virar um desembargador rico e famoso. Essa sociedade nos é apresentada de uma forma bastante sarcástica, que também é um dos elementos novos na obra de Érico Veríssimo, pelo menos do grande público até então. E de forma muito simples. Ele é um livro sobre 7 zumbis que voltam à vida. Eles começam a vagar pela cidade exigindo que sejam então enterrados. De forma menos óbvia, é um livro sobre um Brasil que não soube se achar no meio de tanta violência e que precisava até mesmo ouvir ressuscitar os seus mortos para entender tudo o que estava acontecendo e por que o país tinha saído dos trilhos. A narrativa é muito envolvente porque é Antares, mas poderia ser qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul, da região do Prata ou mesmo do Brasil, se passando ali. A corrupção política, a falta dos direitos trabalhistas, a moralidade tóxica da burguesia, os grandes latifundiários que mandam na cidade, a pseudo-moralidade dos cidadãos, tudo temas tão brasileiros, tão latino-americanos presentes no livro. Então o Érico ele vem narrando toda a história daquela cidade, os seus momentos centenários e tudo vem passando, todas as eras políticas que Antares passou, desde lá do Júlio de Castilhos, que foi o idealizador do positivismo no Rio Grande do Sul, uma teoria política que se transformou no castilhismo e que misturava o antigo coronelismo com novas ideias progressistas da Europa, de modernização, e tinha uma aliança muito forte com a nova classe emergente dos países latino-americanos, que era a burguesia industrial. E aí vai passando pelo aprendiz do Castilhos, o principal, que é o Borges de Medeiros, até chegar no mais famoso, que é o Getúlio Vargas. E aí o livro tem uma narração muito linda do momento em que o Getúlio Vargas dá um tiro no peito, do momento histórico em que ele se mata, e como que cada cidadão naquela cidade é afetado por esse momento histórico. Essa cidade, por sua vez, é muito engraçada, porque ela é dividida entre duas famílias, que são latifundiários, que é os Campos Largos e os Vacarianos. Ou seja, o nome já fala, O Campo Largo, que tem grandes terras, e os Vacarianos, que tem muitas vacas. Então é um suco de Rio Grande do Sul, esse livro. Ou seja, apesar do Érico tentar retratar sobre a vida urbana, a classe trabalhadora, os grevistas, as pessoas da cidade, a classe média decadente, a classe média ascendente, ele nos lembra a todo momento que é o poder do campo que ainda manda naquela cidade, pelo menos o poder histórico, o contexto histórico do campo, que exerce as suas mãos sobre o que a cidade pensa, sobre o que a cidade faz. E o mais engraçado é que o Érico Veríssimo estava em Washington, nos Estados Unidos, quando ele começou a pensar em escrever esse romance. Ele volta para o Brasil, volta para a casa dele no Alto Petrópolis, em Porto Alegre, e a intenção dele, a ideia inicial era escrever um livro sobre a vida urbana, completar uma história sobre a vida urbana do Brasil. E aí o livro, ele vai às prateleiras do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, com uma estampa, com um cartaz que dizia assim: num país totalitário este livro seria proibido. Exatamente. E o mais maluco é que, apesar da crítica escancarada do livro Ditadura Militar, ele não foi proibido. Sabem o que disse o então diretor da editora Globo, que publicou o livro em Porto Alegre, o senhor José Otávio Betasso? Que não sabia.
ele simplesmente não entendia porque o livro havia sido publicado. Simplesmente ele não sabia. Isso porque obras muito mais publicáveis haviam sido censuradas. Então, numa entrevista em abril de 2004, ele vai dizer assim: desde o primeiro ano de lançamento, o incidente Antares passou a ser adotado pela Academia Militar de Agulhas Negras, para o qual passamos a vender 600 exemplares ao ano. Essa reação favorável ao livro é tão surpreendente que não sei explicá-la. Imaginem a loucura. E aí acontece assim: tem todo aquele contexto histórico do brizolismo antes do golpe militar, porque o livro ele se passa em 11 de dezembro a 15 de dezembro de 1963. Então são alguns meses antes da ditadura militar tomar, existir no Brasil, tomar o poder, antes dos militares tomarem o poder. E aí tem todo aquele contexto do brizolismo com o João Goulart. E aí o mais engraçado é que as duas famílias que eu falei anteriormente, tanto os Campo Largos quanto os Vacarianos, eles se unem contra a classe operária, contra a classe trabalhadora da cidade. Porque o que a classe trabalhadora da cidade faz? Faz uma greve geral em Antares. O salário não estava bom, o custo de vida estava muito alto, não estava dando para viver, e eles fazem uma greve geral, e aí a cidade para. Só que parando toda a cidade, para os coveiros também. E aí morre uma senhora que é Quitéria Campo Largo, que ela é muito pomposa, sempre teve uma vida de luxo, indo para Buenos Aires, indo para Europa, indo para lugares assim muito famosos, e ela era muito conhecida na cidade inteira, e ela morre, né? E quando ela vai ser sepultada, os grevistas dizem não, tem ali mais algumas pessoas humildes da cidade e elas não foram enterradas, e a senhora Quitéria também não vai ser, ela não é mais especial do que ninguém para ser enterrada. Então, parando a energia, parando os trabalhadores do correio, parando os professores, param-se também os coveiros. Só que daí é um momento engraçado, porque o caixão, da Quitéria, ele entra pro cemitério, mas os coveiros não enterram ninguém. E aí tem toda uma briga, tem toda uma discussão ali entre classes, os grevistas atacando ali a alta nobreza, vamos dizer assim, da cidade, e o corpo da Quitéria entra para dentro do cemitério. E ali ela fica. Só que daí, os mortos, ao anoitecer, que ficam ali deixados com seus caixões sem ser enterrados, eles fazem meio que uma greve contra os vivos. Se nós não vamos ter um funeral cristão decente, nós vamos voltar e atormentar a vida dos vivos. Então é uma forma muito curiosa, muito peculiar que o Érico encontrou, de dizer assim, muito se fala sobre os mortos, né? O livro dá toda essa impressão, muito se fala sobre os mortos da ditadura militar. Mas os vivos falam por eles. E se eles pudessem voltar à vida e falar tudo o que aconteceu? E isso acontece no caso de um moço que foi torturado no romance em Antares. Ele foi torturado e ele volta para dizer, para buscar os seus algozes e dizer: eu morri num porão de tortura do prefeito da cidade, eu fui torturado, aqui estão minhas marcas de tortura, aqui está o meu corpo putrefando, e eu não morri aí de uma pneumonia pulmonar, eu morri na tortura. E isso choca a população de Antares. E aí a parte mais engraçada, antes dos mortos se levantarem, é que eles vão até a praça da cidade principal ao meio-dia, antes de verem os seus entes queridos e tudo mais, e eles começam a jogar todas as verdades. Porque eles não têm mais nada a temer, eles já estão mortos, o corpo deles já está putrefando, e eles começam a atacar cada personalidade de Antares. Eles começam a dizer assim: o prefeito se envolveu em tal problema político, ele desviou dinheiro, o coronel fulano de tal, ele está ali atacando a população de Antares, ele é adúltero, a princesinha ali da cidade, a mais bonita, a mais bela, ela também trai o marido. Então eles começam a pegar toda aquela moralidade que existia na cidade e começam a destruir tudo o que era tido como normal na cidade. E aí então fica aquele impasse, a gente termina com a greve, a gente continua com a greve. Essa greve, além de trazer todos os problemas financeiros e sociais da classe dominante daquela região, ainda está trazendo os mortos à vida. Então se toma uma nova proporção bastante interessante. E a própria Quitéria Campo Largo, ela diz que em vida ela deixou terrenos, propriedades e tudo mais para os seus netos e filhos. Ela só queria ser enterrada com as suas joias. E ela descobre que, quando acorda, que não está com nenhuma delas. Então ela, numa cena assim numa narrativa bastante engraçada, ela volta à vida, vê ali os seus entes queridos discutindo sobre ela, enquanto ela está ali apodrecendo na sala, eles estão discutindo sem ela ver. E aí ela percebe que a família não tem nenhum compadecimento com ela, que não amam ela, que na verdade é só uma relação social de troca
não é uma relação de amor ou de afeto, é apenas uma relação financeira. Isso a decepciona muito. Também há ali o féretro Barcelona, que é um dos mais engraçados, porque ele é um anarco-sindicalista convicto. Ele até tem discussões políticas muito interessantes, diz que não vai deixar nada, que a prefeitura vai se apoderar das coisas dele, como o Estado sempre fez. Isso é uma coisa muito engraçada, porque o Érico, de tão politizado que é esse livro, ele pesquisou vários autores, sociólogos, filósofos, políticos. Eu imagino que ele tenha até lido Auguste Comte e o Karl Marx, porque está exposto algumas das ideias bastante profundas desses autores ali no livro, nas discussões de personagens. Então ele coloca essas ideias políticas em conflito nesse livro. Então ele é muito importante, muito interessante também por isso. E aí até em determinado momento, depois que a coisa toda já passou, né, que o enredo da história já aconteceu, a prefeitura de Antares coloca em prática a Operação Borracha, para apagar da memória do povo antarense que tudo aquilo ali aconteceu. Então tudo que havia ocorrido até ali é apagado pela Operação Borracha, que é uma forma muito irônica também de falar sobre todas aquelas operações que aconteciam, né, na Guerra Fria, como por exemplo a Operação Condor, né, que tinha essas intenções políticas muito violentas, com fins muito violentos. Então, como muito bem resumiu a Maria de Glória Bordini, que é responsável pelo acervo literário Érico Veríssimo, a professora da URGS, ela diz assim, ó: é assim que Incidente em Antares potencializa seu efeito chocante e seu passado crítico ao establishment brasileiro, põe a morte a ensinar a vida, mas mostra como inócua, pois os vivos não mudam. Ou seja, foi necessário que a memória voltasse de uma forma abrupta para que aqueles cidadãos ali percebessem do que se tratava suas vidas. Foi necessário que a memória que estava ali enterrada voltasse para colocar de volta o seu contexto político. Ou seja, como dito antes, é um livro extremamente subversivo, porque os mortos voltando à vida colocam toda aquela memória soterrada que o brasileiro tanto quis esconder e que os seus cidadãos tanto fizeram força ou foram forçados a esquecer. Então fica a dica do Incidente Antares, que é um livro que, apesar de não parecer político, é bastante.